Eu quero que você, que está com sua Bíblia, abre ela lá em Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Deixa aí aberto, logo eu já falo o versículo. Nós vamos ler todos juntos. Tiago, capítulo 4. Nós vamos orar agora nesse momento, pedir para que o Espírito Santo traga entendimento e revelação da palavra dele. Quero que você feche os seus olhos por um instante, coloque sua mão sobre o seu coração. Senhor meu Deus e Pai, graças nós te damos. Nós te louvamos e te exaltamos, e a tua presença é real em nosso meio. Que o Senhor, meu Deus, fale com a gente. Que o Senhor ministre em nosso coração de uma maneira poderosa. Que o Senhor fale com o teu povo, com a tua igreja. Traga entendimento, meu Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos, meu Deus, que nós precisamos de ti. Nós precisamos da revelação do Senhor. Nós precisamos do rema vinda da tua parte, ó Pai. Por isso, trata em cada coração de uma maneira especial nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos, é comemorado nessa Semana Santa, hoje um domingo de Ramos, que é um que antecede a Páscoa. E uma das coisas que marca muito nesse dia, é aquela passagem onde Jesus ele vai para Jerusalém, montado num jumentinho, e as pessoas que estão ali começam a dizer Hosana, Hosana nas alturas. E uma coisa muito forte que nos ensina é a humildade de Jesus. Eu estava meditando sobre isso nessa tarde, e foi onde nasceu a palavra de hoje, que está lá em Tiago. E eu quero que você agora leia junto comigo. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 8, o 9 e o 10. Melhor, vamos ler desde o 6, vai. Que foi esse o versículo que startou essa passagem. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vós. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Esse texto é muito conhecido na versão atualizada, Humilhai-vos diante de Deus e Ele vos exaltará. Eu quero que você preste muita atenção aqui que eu quero ministrar hoje. Eu quero que você não perca nenhum detalhe. O primeiro versículo que nós lemos diz assim, que Deus ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça ao humilde. Nós podemos ver nas Escrituras que a soberba ela é algo que a Bíblia diz muito claro, que ela precede a queda. Todo mundo que cai é porque um dia permitiu a soberba que entrasse antes. Qualquer um de nós. E olha que poderoso que é isso. Porque a Bíblia diz
Esse capítulo 4 de Tiago, ele é fantástico, e eu digo para você, se você puder, medite nele. Você vai ver muito do que a gente vive hoje. Ele começa dizendo, né, o mundo ama as coisas do mundo. Isso aqui é mais do que a gente tem vivido nesses dias? Acho que todo mundo aqui acompanhou o episódio do mendigo, né? Muitos deram risada do mendigo. Oh, que da hora, que legal. Só que por quê? O mundo ama as coisas do mundo. O cara vai num programa, o cara canta, todo mundo aplaude, o cara beija a influencer, todo mundo acha legal, porque a Bíblia diz que o mundo ama as coisas do mundo. Então o mundo sempre vai aplaudir isso. E o capítulo 4 de Tiago, ele começa a ensinar algumas lições poderosas para a gente. E uma delas é essa, falando sobre a soberba e sobre a humildade. E ele continua dizendo a seguinte coisa: portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Tiago diz assim: quem tem que dar o passo? Somos nós. Eu devo me aproximar de Deus. Eu devo chegar perto dele. Quando eu me aproximo de Deus, Deus vai se aproximar de mim. Você já sentiu que Deus estava longe de você alguma vez? Quem já sentiu alguma vez que Deus não estava te respondendo, que Deus não estava perto, que parecia que Deus estava muito longe? Você já teve essa sensação alguma vez? Quem já? Levanta a sua mão. Eu já tive. E quando nós começamos a compreender esse versículo, nós entendemos a chave. Porque a Bíblia diz assim: chegue perto de Deus, aproxime dele, e ele vai se aproximar de você. Porque quando nós damos um passo na direção dele, ele dá um passo na nossa direção. Você se aproxima dele e ele se aproxima de você. Ah, pastor, nossa, eu não tenho sentido Deus na minha vida. Eu não sei o que está acontecendo. Você sabe o que precisa acontecer? Você se aproximar dele. Você ir na direção dele. E o versículo 8 diz assim: chegue perto dele e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem, chorem, mudem a sua risada em choro e a sua alegria em tristeza. Bom, e aqui nasce a mensagem de hoje que eu quero falar com vocês. O que tem dentro do teu coração? É muito importante nós sabermos o que está predominando no nosso coração. Porque o nosso coração ele pode ser cheio de muitas coisas. Nosso coração pode estar cheio de várias coisas. E o que o nosso coração está cheio determina aquilo que nós vamos viver e provar de Deus. Eu vou te dar 3 motivos ao qual nós devemos vigiar o nosso coração. Poderia te dar muitos, mas nós não temos tempo para isso. Quero falar 3 motivos que nós devemos vigiar o nosso coração e manter o nosso coração limpo e o nosso coração puro. Primeiro, a Bíblia diz que aquele que não tem a mão limpa e o coração puro não poderá subir ao monte do Senhor. Quer dizer, quem não tem um coração puro, esse não consegue ver Deus. Esse não conseguirá ver Deus aqui na terra, e esse também não conseguirá ver Deus no céu, porque nem para lá ele vai. Então a primeira coisa, o primeiro motivo, porque eu devo ter um coração puro. Porque sem ter um coração puro, eu não consigo ver Deus. Eu não consigo ver Deus trabalhando. Eu não consigo ver Deus agindo. O que significa este versículo? Mão limpa e um coração puro. É um coração que se permite, é um coração que está aberto
para ser desfeito de tudo aquilo que nos atrasa e nos aproxima do Senhor. Então a pureza de coração, uma pessoa que é pura de coração, ela consegue ver Deus. Uma pessoa que tem um coração impuro, ela não consegue ver Deus. Eu vou te dar um exemplo. Quando uma pessoa ela está com o coração limpo, e existe uma situação que ela precisa ver Deus agindo, o coração dela é disposto em acreditar. É como Jesus um dia disse sobre as crianças, que nós devemos ser como crianças, quer dizer, um coração puro. A forma da gente enxergar Deus é diferente. A forma da gente ver Deus com um coração puro é diferente quando nós estamos com um coração malicioso. Uma pessoa que, por exemplo, ela entra dentro de uma igreja com um coração malicioso, tudo ela vê maldade. Ela consegue achar maldade onde não tem, ela consegue ver coisas ruins no meio de uma ministração da palavra de Deus. Quando a pessoa está com o coração cheio, eu já vi isso muito acontecer. Às vezes Deus está falando, Deus está tratando, a pessoa, às vezes ela coloca na cabeça assim, ai, quem que falou da minha vida para o pastor? Alguém contou, alguém falou. Em vez dela entender que Deus está falando através da palavra, ela começa, pelo seu coração estar impuro, ela começa a ficar paranoica. Ah, alguém falou alguma coisa. Não é Deus falando não é Deus tratando não. Isso é um homem falando. Porque o nosso coração está impuro. Mas quando nós estamos com o coração aberto, você entende que quando você está sentado na cadeira, quando você está aí no seu lugar, e a palavra vem na sua direção, você começa a falar assim, puxa, Deus está usando, Deus está falando. Porque a pureza está no nosso coração. Esse é um motivo. Mas quando estamos com um coração muito impuro, queridos, a gente não consegue se concentrar, a gente não consegue ver Deus, a gente não consegue, absorver aquilo que tem da parte de Deus para nós. Então a primeira coisa, porque devemos ter um coração puro. Segunda coisa, quem tem um coração puro, tem resposta de Deus nas suas orações. Deus responde à oração de todos? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que Deus não responde à oração de todos, levanta a mão. E o restante, ajuda os universitários. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não responde à oração de quem tem um coração iníquo. Olha que coisa. Quando o teu coração está impuro, a tua oração pode não ser ouvida. A importância de nós termos um coração purificado. Por isso que a Bíblia diz assim, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tem coisas que você vai poder clamar a Deus, e por causa do seu coração impuro, você não será respondido. Já parou para pensar nisso? Por isso, nós precisamos ter um coração purificado. Porque quando temos um coração puro, a Bíblia diz que nós temos acesso ao Senhor. E terceiro motivo, Deus exalta quem tem um coração puro. Onde nós lemos, Tiago capítulo 4, versículo 10, diz o que? Humilhe-se diante do Senhor, e Ele vos colocará em uma posição de honra. Deus pode te colocar numa posição de honra. Deus pode exaltar uma pessoa que tem um coração purificado. Porque a orientação, leia o contexto, e você entenderá, que Tiago começa falando, Deus resiste o soberbo, mas dá graça e paz ao humilde. Então ele diz no próximo versículo o quê? Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. E ele diz mais,
Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o seu coração. E vós que sois de ânimo dobre, transforme a sua alegria em tristeza. Ele diz: humilhai-vos diante da poderosa mão do Senhor, porque Ele vos exaltará. Então, um contexto diz o quê? Que eu preciso estar com as minhas mãos limpas, com o meu coração puro, e eu verei Deus me colocando numa posição de honra. Te apresentei 3 motivos, ao qual nós devemos entender a importância de ter um coração purificado. Só que ter um coração purificado, ele vai um pouquinho além disso. Porque o que acontece com a gente? Nós, muitas vezes, não conseguimos enxergar de fato o que tem dentro do nosso coração. E eu vou te mostrar isso. Quem é casado, namora, tem relacionamento, você tem seu pai, você é um filho, quem é? Ixi, tem gente que é extraterrestre. Certo? Você tem um pai, uma mãe, ou já teve, né? Ou tem filho, ou é casado, ou namora, alguma coisa. Levanta a mão aí. Então tá bom. Alguma vez, a tua esposa, ou teu marido, ou teu pai, ou a tua mãe, ou o teu irmão, alguém virou para você e falou assim: olha aqui, você está errado. Já ou não? Demais? Quem já aconteceu isso? Você não está enxergando, você é egoísta, você não está enxergando, olha só como que você está. Quem já viveu alguma situação assim? Na maioria das vezes, a gente já retruca: eu não sou assim. Isso não é verdade. Você está falando uma mentira. Ou na hora que nós estamos ouvindo, nós já parte para o troco, né? Mas você também. É assim. É ou não é? Presta atenção. Por que eu estou falando isso? Porque nós, muitas vezes, não conseguimos enxergar quem de verdade nós somos. Ou melhor, o que está dentro de nós. Muitas vezes a gente não consegue olhar para dentro de nós e falar assim: eu sou assim. Meu coração está cheio disso. Meu coração está cheio de maldade. Meu coração... Você está entendendo? Muitas vezes a gente não consegue entender que nós chegamos de repente em determinado ponto da nossa vida. Porque nós vamos vivendo e vamos se acostumando com as coisas. Bom, a gente acostuma com o cheiro. Todo mundo que vem de fora põe o pé aqui dentro de Matão e fala: nossa, que cheiro de laranja, hein? Mas nós, tá de boa. Nós já acostumou com o cheiro da laranja. Quando eu mudei lá perto da Azulvilha, eu falei: Jesus, que cheiro de laranja. Hoje para mim, normal. Você já percebeu que tem casas que cada casa tem um cheiro, né? Eu entro dentro do quarto do meu irmão, eu sinto o cheiro dele. Mas ele não sente o cheiro dele. É acostumado. Você já bebeu água na casa dos outros? Quem já estranhou bebendo água na casa dos outros aí? Você bebe na... Nossa, essa água aqui tem um gosto diferente. Olha, essa água tem gosto de geladeira. Olha, essa água tem... É assim ou não é? Mas a pessoa que mora ali acostumou. A gente acostuma. Tem gente que acostuma a ser maltratado. Tem gente que acostuma passar poucas e boas. Tem gente que acostuma com a casa bagunçada. Tem gente que acostuma. Você entendeu?
Tem gente que acostuma viver a vida enrolada, endividada. É costume. Você está entendendo? Tem gente que acostuma, a pessoa tem dinheiro, mas ela costuma viver na rapa. Tinha um cara que eu conhecia, tinha dinheiro, mas o bicho era muquirana. Ele em vez dele ir abastecer R$ 25, isso na época o álcool era mais barato, né? Todo dia ele abastecia R$ 5. E me fez lembrar de outra pessoa agora também, que eu não posso falar o nome. É costume. A gente acostuma com tanta coisa. E quando a gente acostuma, fica muito difícil da gente enxergar a realidade. A gente vai acostumar quando? Quando é revelado. Quando é mostrado. Quando vem na nossa cara. Contrário disso, a gente não consegue enxergar. Presta muita atenção. Presta muita atenção, sabe, daqui para frente, o que eu quero ministrar sobre a tua vida. Tem muita coisa que a gente acaba acostumando, que a gente vai levando. E esse é o problema, quando a gente não consegue enxergar de verdade quem a gente é. O problema disso, que nós não vivemos o melhor de Deus, e às vezes o nosso jeito pode afetar pessoas que estão em volta da gente, porque nós não somos capazes de enxergar o que está dentro do nosso coração, porque nós manifestamos aquilo que nós somos internamente, nós acabamos externando aquilo que somos aqui dentro, o que o nosso coração está cheio. A própria palavra de Deus, Jesus disse assim: a boca fala o que está cheio o coração. Quando você ouve uma pessoa falando coisas negativas, pessimista, o coração dessa pessoa está cheio de pessimismo, de negativo. Por exemplo, uma pessoa que ela fala muita besteira, o assunto dela é só baboseira, o coração dela está cheio daquilo. Se o coração da pessoa está cheio de futebol, ela só vai falar futebol. Se o coração da pessoa está cheio de trabalho, ela só vai falar de trabalho. Onde ela encosta, ela fala de trabalho, porque o coração está cheio de trabalho. Então a boca, ela expressa o que está cheio o coração. Então você entende que o teu coração pode estar cheio de muitas coisas. E é aí, presta atenção, que mora o perigo. Nós precisamos, de verdade, irmãos, começar a enxergar o que está dentro de nós. Mas como enxergar se muitas vezes nós não somos capazes de ver? Cadê o Rodrigo? Rodrigo, pega ali para mim, fazendo um favor, põe aqui em cima. Presta atenção. Salmo 139, no versículo 23, diz assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Tem coisas que às vezes nós temos sintomas, que as coisas não estão bem. E você tem que ir num especialista. E quando você vai no especialista, ele vai identificar o problema que você está tendo. Por exemplo,
Eu estou te apresentando hoje o maior especialista de corações, que é o nosso Deus. Este salmo diz assim: Senhor, sonda-me o meu coração. O que significa sondar? É verificar, é investigar, é ver o que tem dentro. Quando nós somos capazes de falar assim: Senhor, sonda o meu coração, investiga o meu coração, vê o que tem aqui dentro, vê se tem alguma coisa mal aqui dentro, e mostra para mim. Esse é o único caminho que temos para sermos curados de tudo aquilo que existe de mal dentro de nós. Quando nós somos capazes de virar para Deus e falar: Senhor, sonda, investiga, olha aqui dentro e vê se tem alguma coisa que não te agrada. Porque tem coisa que você não consegue enxergar sozinho. Tem coisa que você nunca vai enxergar, que você nunca vai ver. Mas quando você fala: Senhor, olha aqui para dentro de mim, vê o que tem aqui dentro. Sabe o que Deus vai fazer? Você está dando permissão para Ele. Ele vai abrir e vai começar a investigar o que está dentro do seu coração. E Ele vai investigar, Ele vai ver, Ele vai verificar. Eu contei isso uma vez, porque foi algo que me marcou demais na minha vida. Eu me recordo uma vez que a minha esposa, ela conversou comigo, quando a gente ainda morava no fundo da igreja, e eu no ímpeto, de querer ver as coisas crescendo, da igreja avançando, e ela conversou comigo, ela falou assim: Rafa, olha a situação que nós estamos morando, olha o Lipe, olha o tanto de poeira, de sujeira, de calor, como que é ruim aqui. A gente precisa fazer alguma coisa, Rafa. E ela me falou de um versículo bíblico, que aquele que nega o cuidado da sua família é pior do que os que negam a fé. Aquilo falou tanto comigo, sabe? Eu parei, eu fiquei quieto. E eu estava num período de oração, todos os meses eu ia para a sede, tinha reunião de liderança, eu ficava em jejum, até na quarta-feira. E eu lembro que Deus falou tão forte no meu coração, aquele mês que eu fui orar. E Deus falou assim para mim, muito claro: você tem sido egoísta. Porque na verdade você não está preocupado com as vidas em si. Você está preocupado com a evolução do seu ministério. E eu lembro que eu caí no chão. Pense em alguém que chorou. Mas chorou, eu passei aquela noite em pranto, em lágrima, pedindo perdão para Deus. Saí de lá, eu abracei minha esposa, falei: amor, eu vou fazer algo diferente. Eu vou procurar um trabalho que eu consiga conciliar a igreja, vou cuidar de vocês, vou tirar vocês daqui. Porque a palavra de Deus diz isso. E eu percebi o tanto que eu estava sendo egoísta, sufocando vocês, por causa de nenhum amor genuíno às almas, mas às vezes por uma ambição pessoal. E agora eu falo para vocês, qual que foi a forma de eu conseguir enxergar isso? Falando para Deus: Senhor, eu estou aqui. Se tiver alguma coisa em mim, meu Deus, que não te agrada, fala comigo, me mostra. Isso foi uma experiência que me marcou demais. Porque qualquer pessoa na face da terra enxergaria na minha atitude
não uma atitude egoísta, mas uma atitude que talvez estava fazendo por pessoas, porque até o meu orgulho me fazia acreditar nisso, quando na verdade existia uma motivaçãozinha lá dentro, que precisaria ser tratada. Você entende que quando a gente fala para Deus, sonda-me, Ele vai te mostrar coisas, que nem você é capaz de enxergar, e são essas coisas que nos impedem de avançar, é essas coisas que nos impedem de ter um casamento melhor, é essas coisas que estão escondidas dentro de nós, que nos impedem de ser uma pessoa melhor. Tem coisas que na hora que você fala, Senhor, sonda-me, aí Ele vai fazer assim, ó, Ele vai vasculhar, aí Ele vai pegar teu coração, ele vai estar meio sujo, porque ninguém sabe, mas lá dentro do seu coração, Ele vai achar pornografia, Ele vai vasculhar, e de repente Ele vai ver o seu coração sujo, ninguém sabe, mas ali, de repente Ele vai achar o orgulho, de quem não gosta de ser confrontado, de quem não gosta de ser chamado a atenção, e esse orgulho que é o que tem feito você cair muitas vezes, porque você não gosta de ser repreendido. Deus vai investigar o seu coração, e sabe o que muitas vezes Ele vai achar? Uma coisa que muitas vezes, às vezes nem aparece, mas um desejo carnal, tão grande, um impulso tão grande, porque na hora que começa, longe de todo mundo, toca o forró, mas ninguém vê, mas está lá no fundinho do coração, e às vezes a gente quer rotar uma santidade, sendo que na verdade a gente não consegue ir para frente, porque no fundinho, lá dentro, tem coisa que precisa ser sondada, que precisa ser investigada. Nós não somos capazes de enxergar, porque para a gente, presta atenção, olha para mim, tem coisa que a gente faz, que a gente já acostumou, e a gente fala assim, mas não tem nada a ver, mas não tem problema, eu sou livre, Jesus me libertou, sim ou não? Você entende? Essas coisas que estão aqui, nosso eu, gente, às vezes a gente fala assim, Deus, meu coração é teu, meu coração é teu, meu coração é teu, só que na hora que você tem que pesar entre Deus e o teu eu, quem ganha é o teu eu, não o teu Deus. É aí que a gente vê o que tem no teu coração, o que você tem depositado dentro dele. Se você não consegue enxergar, meu querido, então é a hora de você falar assim, Senhor, sonda, o que tem aqui dentro? O que o Senhor está achando aqui dentro de mim? Ele vai começar a te mostrar. Ele vai te começar até te revelar o porquê que de repente você caiu. Ele vai começar a te mostrar o porquê de muita coisa na tua vida. E aí você começa a receber o tratamento de Deus. Você sabe de uma coisa, queridos? O que Deus quer fazer em nós é exatamente isso. É mudar algo aqui dentro. Quando Ele começa a trabalhar aqui, tudo do lado de fora começa a ser diferente. Você vai ser uma esposa melhor. Você vai ser uma serva melhor. Você vai ser um marido melhor. Um homem melhor, um trabalhador melhor. Você vai ser alguém melhor. Por quê?
você permitiu que Ele sondasse e mostrasse para você o que está dentro de você que não é bom. Ele vai mostrar para você por que você tem às vezes tomado certas atitudes erradas. Ele vai mostrar, Ele vai lá dentro do seu coração, Ele vai te mostrar, porque Ele é esse Deus que sonda, conhece e prova e conhece os seus pensamentos. Outro dia eu brinquei com o pessoal que tinha acabado de batizar, né? Na primeira aula deles eu falei assim, a gente estava no meio da ministração, e eu falei para eles, imagina se colocasse um alto-falante na nossa cabeça, e todo mundo pudesse ouvir o que você está pensando. E aí? Tenso ou não? Imagina? E Deus conhece. Ele sabe tudo que você pensa. Ele sabe tudo que passa aí dentro da sua cabeça. Ele sabe tudo. E por isso, quando nós fazemos isso, vê se há em mim algum pensamento, se eu estou num caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quando nós fazemos isso, nós damos a permissão para Deus fazer uma coisa em nossa vida. É como se nós falasse, Senhor, me mostra e me guia pelo caminho eterno. É como se Ele pegasse o teu coração, cheio de sujeira, cheio de coisa impura, e lavasse, purificasse, tirasse tudo aquilo que não está bom. É o que Ele quer fazer conosco. É o que Ele quer fazer conosco. Ele quer trabalhar em nós. Ele quer fazer você alguém novo, de verdade. Ele quer levantar uma igreja, não que aparente ser de Deus, mas uma igreja que seja verdadeiramente dele. Porque uma igreja que é verdadeiramente dele, é uma igreja que vai ver o sobrenatural agindo, porque ela vai orar e Deus vai trabalhar. É uma igreja que será exaltada pela mão de Deus. Você entende? Por quê? É uma igreja que é verdadeiramente de Deus.